batalhas o leão é invencível e glorioso é o Cordeiro que morreu e comprou para Deus tribos e nações com sangue que verteu. Tu és o Rei, tua é a glória, tu és Jesus, aleluia. Tu és Senhor, tua é a honra, tu és Jesus, aleluia. A Bíblia diz no Provérbios 22:6, para vocês pais e mães: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Que segurança, né? Que vocês podem ter. Estenda as mãos de vocês para cá. Nós vamos apresentar o Miguel Evangelista Falkowski, aqui está, e o Davi Estevão Franco, é isso? Aqui está, certificado, né? Estenda as mãos de vocês para cá, vamos orar. Obrigado, Senhor, te bendizemos, te agradecemos pela vida desse casal. E nós apresentamos a Ti o Miguel. Profetizamos sobre ele saúde física, emocional e espiritual. Abençoa esse pai, abençoa essa mãe, todos os dias, para criar o Miguelzinho no Teu caminho. Nós te abençoamos, Miguel, em nome de Jesus, hoje e sempre. Aleluia. Também, Senhor, nós apresentamos o Davizinho a Ti, declaramos saúde, bênção física, emocional e espiritual sobre ele. Abençoa a mãe, abençoa o pai e todos dessa casa, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar nesta noite. Aleluia. Que legal, né? Já queremos parabenizar esses dois pais que estavam aqui em cima e todos os pais que estão nesse salão, com uma salva de palmas para eles nessa noite, em nome de Jesus. Pai, amém? Glória a Deus. No início dessa reunião foi lido um texto muito interessante, que eu quero repetir ele nesta noite, que diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Nós temos um pai que se compadece de nós, que é amoroso conosco e que tem o melhor para as nossas vidas. É muito interessante esta questão do pai na Bíblia, tanto para nós homens como pais, mas também nós temos um entendimento de Deus como nosso pai. Muito das nossas vidas, né, vai mudar independente da idade, se nós já somos pais ou não, se já somos pais ou se já somos pais e avós. Vai mudar quando nós tivermos cada vez mais clareza sobre esta questão de Deus como o nosso Pai. Desde o início
Deus, ao criar o homem e a mulher, Ele queria ter uma família. Ele disse: vocês devem multiplicar. Então o que Deus estava querendo? Muitos filhos. Ele queria ser pai. Vem o pecado, a queda do homem. Com a queda do homem, ele perde a condição de ser filho de Deus. Porque lá em João você vai entender: a todos quantos receberam a obra de Jesus como o único filho, pode se tornar filho de Deus. Essa ideia de que todo mundo é filho de Deus não é bíblico. Todos são criaturas de Deus. Mas o pecado, então, em certo sentido, ele acabou com o conceito de Deus como pai. Mas Deus não desistiu. Aí ele pega uma nação chamada Israel. E dessa nação ele diz: eu vou ser o pai de vocês, e vocês vão ser os meus primogênitos. Então, Israel se torna uma nação aonde Deus se relaciona com eles corporativamente, como uma nação, né? E tem uma relação com eles. Aí tem o tabernáculo, né, no deserto, e depois o templo, né, que representa a presença de Deus, querendo andar no meio dos seus filhos e ser um pai. Israel falha, desobedece, mas Deus como pai não desiste. Ele faz uma obra plena e completa através do seu Filho Jesus Cristo, trazendo a capacidade de todo homem voltar a ser filho e poder ver Ele como pai e ser abençoado na sua vida. Vivemos dias em que o conceito de pai está muito deturpado. Temos muita dificuldade às vezes de entender o que é pai por causa de uma criação de um pai ausente, por exemplo. Ou de um pai muito severo, um pai muito duro. Mas o conceito bíblico de um pai, né? A figura de um pai que é Deus é de alguém amoroso, alguém presente, provedor, forte, supridor, protetor e guardador. Eu queria que tu dissesse nesta noite: eu tenho um pai, diga bem forte, que me ama, que cuida de mim e jamais vai me deixar sozinho. Esse pai, diga isso, é Deus o Criador, mas Ele é meu pai, porque eu creio e continuo crendo na obra de Jesus Cristo, que por meio dele eu fui adotado na família do Pai, e sai de mim o espírito da perturbação, diga isso, do erro, do engano, da mentira, da escravidão. E agora, através de Jesus Cristo, eu tenho um pai que me ama, que cuida de mim, que nunca vai me deixar sozinho, que testifica no meu coração, diga isso, pelo poder do Espírito Santo, que eu sou filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, e eu tenho um pai amoroso, presente na minha vida, que sabe do que eu preciso. Isso é muito forte. Aleluia. Diga a pessoa do outro lado: você não é órfão, não. O diabo é sujo, né? Ele faz de tudo para acabar em nós a ideia de um Deus como Pai. Ele tentou isso com Jesus Cristo. Ele disse para Jesus Cristo: se tu és filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Olha só o que ele está dizendo. Vamos ver realmente se tu tem certeza de que tu és filho de Deus.
Esse tema da paternidade é um tema muito vasto, muito grande. E eu quero aproveitar hoje à noite, né, que estamos na data do Dia dos Pais, de falar sobre esse Deus como Pai para nós. Não é bom dizer isso, né? Eu tenho um pai que me ama, que cuida de mim, nunca vai me deixar sozinho. É ou não é bom? A Bíblia diz, né, que nós devemos reafirmar ou manter firme a nossa confissão de fé. Esqueci o termo de Hebreus ali. Mantendo firme, acho que é confissão mesmo, né? Então, quando a gente declara isso, é uma confissão de fé. Mas vamos à Escritura. Conhecer a Deus, não apenas como Criador, mas como nosso Pai, é reconhecer o amor dele para conosco, a bondade dele para conosco. Como já falamos, a vida nos leva a muitas circunstâncias que parece que nos leva a congelar a ideia de um Deus como Pai. Porque às vezes temos a experiência de um pai ausente, falando, né, da nossa casa, um pai que errou. Todos os pais erram, todos os pais falham, mas Deus não erra e não falha conosco. E Deus pode nos curar desses erros que ficam no nosso coração, da nossa criação, e mudar a nossa história, e nos faz ver um Deus diferente como nosso Pai. E eu quero profetizar que aí nós somos curados de todo trauma familiar, e nós seremos pais maravilhosos no nosso casamento. Meu pai não foi perfeito, o pai dele também não foi perfeito, o pai dele, e aí vai. Não foi perfeito, mas a palavra de Deus me cura. A palavra de Deus te cura. E se é uma palavra que nos traz consolo, se é uma palavra que nos traz firmeza e convicção e alegria e paz no coração, é esta quando nós afirmamos que o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele me ama agora individualmente, não como nação, mas Ele cuida de mim como indivíduo. Cuida de mim como indivíduo, cuida de mim como pai, como esposo, cuida de mim em todas as áreas, cuida de ti. E eu quero profetizar nesta noite que o Pai poderoso e amoroso que nós temos vai nos ajudar nas nossas dificuldades, com nossos filhos e com nossas filhas, hoje e nesta noite. Tomamos a autoridade que vem do Pai Todo-Poderoso e mandamos toda a força do pai da mentira, o diabo, destruída agora em nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala, lá em João. Glória a Deus. Pastor, só está com coceira? Não sei, me deu vontade. A Bíblia fala, lá em João 8,44, que ele é o pai da mentira. Mas agora não, agora nós estamos em outra situação. Nós temos o Pai da verdade, que é o nosso Deus. Então, o amor desse Pai que nos cura de todos os nossos problemas do passado, de criação. Tem um texto bíblico sensacional, que você poderia decorar, né? Romanos 8,15. Olha só, o nosso Pai está fazendo sons no céu agora. Isso que é woofer, né? Woofer é aqueles alto-falantes que só dão um grave. Aleluia. Aleluia. Digam todos: não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado. Digo, mas através de Jesus Cristo eu recebi o espírito de adoção, por meio do qual agora esse espírito testifica no meu coração que eu sou filho de Deus. E diga, e esse espírito me guia. E aquele que é guiado por espírito, ele é filho de Deus. E ele pode chegar diante de Deus Todo-Poderoso e dizer: Pai querido, estou precisando de tal e tal coisa. Tua palavra diz, eu sei que tu és um pai de verdade, amoroso. Tua palavra me dá base para chegar diante de ti.
eu quero te pedir, Pai querido e amado, isto e aquilo outro. Eu confio em Ti, Pai. Sei que Tu és forte, sei que Tu é provedor, sei que Tu é amoroso, sei que Tu é presente, supridor, Tu é protetor, guardador, e eu sei que Tu tens o melhor para mim. Ainda que uma mulher venha abandonar o seu filho, Tua palavra diz, Pai, que Tu jamais deixaria o Teu filho. Tua palavra diz, Senhor. E aí a gente chega nele com esta confiança. Com esta confiança. Diga a pessoa do outro lado: o amor do Pai revela a presença dele na tua vida todo dia. Deus é amor. Não é isso que diz lá na Bíblia? 1 João 4,8. Deus é amor. Não posso abrir mão de que eu tenho um Deus que é um Pai amoroso. E eu conheço a paternidade de Deus na minha vida através desse amor que Ele demonstra para comigo. Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, né? Há pouco citamos isso, mas é bom ler. A ponto de não se compadecer do filho do seu ventre. Mas ainda que ela se esquecesse, digam todos: eu tenho um pai, que por mais que eu tenha sofrido na minha família, Ele nunca esqueceu de mim. E o amor dele não apenas me criou, mas me cura. Aleluia. Glória a Deus. E além de me curar, Ele me santifica. Ele me limpa, mas também me enche da sua vida. Glória a Deus. Quando eu nasci, quando você nasceu e nós demos aquele primeiro grito, foi Deus que nos deu aquela vida. Mas através de Jesus Cristo, eu e você podemos nascer de novo, que é a salvação, que é o perdão dos nossos pecados, que é a manifestação do amor de Deus por mim e por ti. O amor de Deus é infinito, não tem fim e nunca vai ter. A Bíblia diz, né, que é um amor encorajador. Consegui falar essa palavra. Obrigado, Deus. Digam todos comigo: o amor do Pai é um amor encorajador. Que facilidade que vocês têm de falar essa palavra. Traz coragem. O que diz a Bíblia? Que eu como filho, que coisa boa, ainda que eu fique cansado, sem nenhum vigor, eu posso esperar nesse Senhor que é meu Pai, e Ele vai renovar as minhas forças nesses dias, e vai fazer eu voar como uma águia. Aleluia. Vou correr e não vou cansar, vou andar e não vou me fatigar. Por mais que eu erre, por mais que eu venha falhar, lá está a figura daquele pai, que é todo dia olhar e para ver: cadê meu filho rebelde? O filho pródigo, que tinha deixado ele, tinha virado as costas para ele. Lá estava ele com amor todo dia olhando e dizendo: não é hoje, mas ele vai aparecer. Vai. Olha só que história. Glória a Deus por esses aparelhos celulares. Uma adolescente fugiu de casa, que nem o filho pródigo, falando do amor
do Pai que revela Ele como a paternidade dele para nós. Uma garota decidiu fugir de casa, é uma história verídica. Eu peguei de um folheto cristão. E decidiu viver a sua liberdade. E logo, logo ao sair de casa, começou a cair na realidade. Ficou sem dinheiro para se manter e perdeu a coragem de voltar para casa. O que aconteceu? Lamentavelmente, entrou no mundo da prostituição. Os anos se passaram, mas apesar das saudades dos pais, ela nunca mais tentou qualquer contato com eles. Seus pais não desistiram, procuravam aquela filha, mas não deu resultado. E o pai morre, mas antes de morrer ele diz para a mãe: não desiste, ela continua sendo nossa filha. Continua buscando. Eu estou morrendo, não tenho mais saúde, acabou. E aquela mãe, ao ouvir isso, intensificou as buscas e criou um cartaz. E botou nesse cartaz: procura-se. E qualquer lugar que permitiam aquela mãe, em nome dela e do pai, do marido, ela colocava aquele cartaz: procura-se. E sabe o que ela fez? Ela colocou naquele cartaz uma foto dela junto. E um dia esta filha estava na fila de um lugar onde ela tinha uma panelinha na mão que ela ia ganhar uma comidinha, uma sopa. E ao andar naquela fila, ela levanta os olhos e perto de ser atendida, ela levanta os olhos da cabeça e ela vê o cartaz. E nesse cartaz ela viu a foto da mãe dela. E tinha uma escrita assim: eu ainda te amo, volta para casa. Apesar da idade avançada da mãe, ela reconheceu o olhar daquela mãe que ela tinha dentro de casa. E ela imediatamente pegou a comidinha. E aquele medo, aquela insegurança que ela tinha de não voltar mais para casa, saiu quando ela ouviu o rosto da mãe e leu aquela frase: eu ainda te amo, filha, volta para casa. Assim é Deus. Deus é amor. Ele não quer me ver, a mim e a ti, longe dele. E aquela garota voltou para casa. E ao chegar em casa, ela chegou tímida. E quando ela chegou, ela viu: tem assaltante. A porta está aberta. Mas ela teve coragem de dizer: eu vou entrar assim mesmo. Se a minha mãe me disse: volta para casa porque ela ainda me ama, eu vou voltar. Ela nem sabia que o pai tinha morrido. E ela chega, vai entrando devagarzinho, não vê nada, mas começa a lembrar, né, do tempo que ela morava ali. E ela chega lá no quarto, quem ela vê? A mãe. A mãe abraça ela, choram juntos. E ela diz: mãe, como é que tu faz isso? E quando eu cheguei, a casa estava aberta, qualquer pessoa podia invadir a casa. A porta da frente estava aberta, mãe. Tu tem que fechar isso. Tu não pode mais esquecer essa porta aberta. E a mãe olhou para ela e disse: não, filha, desde o dia em que tu foi embora, esta porta nunca mais ficou fechada, porque eu sabia que tu ia voltar. Deus me ama e Deus te ama. Ele vai restaurar a tua vida nesta noite. Você que está ouvindo e assistindo pela internet, Ele entra na tua casa também nesta noite.
E Ele vai curar famílias. Então, Deus é um Deus de amor. E levantando-se, voltou para seu pai, diz o texto bíblico, né, da história daquele garoto. E quando ainda estava longe, o pai viu o filho e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e abraçou aquele filho e o beijou. Diga, eu tenho um pai que me ama. Que em Cristo Jesus, toda vez que eu me arrependo, Ele me abraça, Ele me beija e Ele diz para mim: eu te amo, eu cuido de ti e eu nunca vou te deixar sozinho. Obrigado, Deus. Vá. Assim é Deus. Assim é Deus. Deus, Ele só tem um desejo de que eu e você venhamos a conhecer Ele como Pai. E cada dia na nossa vida cristã, nós podemos, independente do pai que tivemos, ou da mãe que tivemos ou temos, Ele pode nos curar de qualquer coisa. E nos ver no amor dEle, curados e restaurados. Não mais o espírito da escravidão. Essa garota estava no espírito da escravidão. Acabou o dinheiro, ela foi vítima daquilo que Deus não queria para ela. Mas quando ela voltou para casa, ela foi curada. Tem uma música que diz: não há melhor lugar com tamanha fé nos braços do meu Pai. Esse eu acho que é o tom do Asaf, que não é o meu tom. Mas não tem melhor lugar que nos braços do Pai. Decida-se nessa noite. Pai, é a melhor coisa que eu e você podemos dar para a nossa família é conhecer o amor do Pai, Criador de todas as coisas, Deus, na minha vida e na tua vida. E esse é o maior presente que nós podemos fazer. Digam todos: eu tenho um Pai, Criador dos céus e da terra. Mas Ele é o meu Pai. Ele me ama e Ele cuida de mim. Jamais Ele me deixa sozinho. Amém, irmãos? Glória a Deus. O amor de Deus revela a sua paternidade por nós. Mas a gente fica admirado quando lê o livro de João. Tem 150 ou mais citações da palavra Pai. E não há melhor maneira de conhecer o Pai do que através do nosso grande modelo e padrão de vida, que é Jesus Cristo. Se eu e você hoje estamos na família de Deus, que é o nosso Pai, foi por causa da obra do Filho, Jesus Cristo. E é interessante que, desde o início da vida de Jesus, a gente vai só pincelar, né? Ele citou algumas coisas muito interessantes do relacionamento dele, da intimidade que ele tinha com o Pai. Primeira coisa que ele diz é o seguinte: ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. Isso é uma das coisas que ele disse. Ele disse naquela ocasião para aquele discípulo, né?
Quando o discípulo disse para ele: mostra-nos o Pai. E ele disse: mas eu ando com vocês há tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. E o que ele disse? Eu vou para o Pai e vou preparar morada para vocês. Ao ler o livro de João, nós vamos nos deparar com essas frases de Jesus, né? Como esta que nós falamos agora, que ele sempre, ao se referir a Deus, ele falava de Deus como o Pai. Diversas vezes. E um dos momentos mais difíceis da vida dele, aonde como filho único, ele tinha que tomar uma decisão e não voltar atrás no amor dele para comigo, para contigo, ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Uma vez um pregador do século passado disse: em um jardim o mundo se perdeu, que foi o Éden. Mas em outro jardim, que é o Getsemane, Cristo venceu o pecado, o diabo e as trevas. E ali ele destruiu o pecado e nos trouxe a condição de nos tornarmos filhos de Deus. O diabo tentou Adão e Eva e conquistou. Mas ele tentou Jesus ali naquele jardim. E Jesus disse: Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele sabia que ele tinha vindo para ter um relacionamento com o Pai. E naquele relacionamento de intimidade, o Pai ia impregnar no coração dele a vontade dele. A melhor maneira de conhecer Deus é através de um relacionamento genuíno e verdadeiro com Jesus Cristo. Porque quem vê a Cristo, vê o Pai. E ao ver o Pai, nós somos curados, nós entendemos o nosso chamado, nós entendemos que o nosso passado foi apagado por Jesus Cristo. E que nós não somos mais devedores, mas agora nós somos filhos, perdoados, e nós temos um presente abençoado. E nesta comunhão com Ele, nesta intimidade, nós vamos um passo mais. Nós vamos dizer não apenas Pai, mas nós vamos dizer como Jesus Cristo. Vocês não sabem que convinha eu estar aqui no templo cuidando dos negócios do meu Pai. Já não era mais Pai agora, era meu Pai. Olha que atitude de amor, de proximidade. Com 12 anos de idade esse garoto me diz isso. Mas depois ele diz: meu pai trabalha até agora. E eu não posso ser preguiçoso não. Se ele trabalha, eu também trabalho. Tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho falado, eu tenho visto no meu Pai. E a minha oração nesta noite, que como igreja nós venhamos a ser assim. Pai, eu peço que eles sejam um, assim como nós o somos, para que o teu amor neles, o mundo veja que eles são um e que eles me amam e que eles querem fazer a minha vontade, e eles vão ser um povo, uma igreja abençoada. E aí você vai lendo e vai vendo ele dizendo: esse mandamento eu recebi do meu Pai. Quantos aqui se sentem ovelhas do Senhor? Sabe o que Jesus disse quando lá em João 10 fala do bom pastor e do mercenário? Ele diz assim: ninguém. Isso me lembra de Romanos capítulo 8. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ou do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem poderá? Será tribulação? Será angústia? Será um problema aqui, outro ali? Não!
Não, eu estou em Deus através da obra e da graça redentora de Cristo Jesus. Eu confessei Ele como meu Senhor e Salvador, e por causa disso saiu de mim o espírito da escravidão, e eu fui adotado na família dele, agora eu sou filho dele. E eu posso dizer com certeza nessa noite, com convicção no meu coração: maligno, trevas, mentira e engano, Jesus certa vez disse, e eu digo para ti agora: ninguém pode arrebatar das mãos do Pai uma ovelha que Ele pagou o preço através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Diga a pessoa, estou dando, você é uma ovelhinha amada, um filho amado, que não há trevas, não há força maligna, não há poder dos infernos que pode nos arrebatar. Nós estamos guardados pela mão poderosa desse Pai. E aí a gente olha, né, para Israel como nação. Deus fez a mesma coisa como Pai. Mandou o maná do céu, mandou a nuvem, as sandálias deles duraram toda a peregrinação no deserto, não se estragou. Deus cuida dos seus filhos. Sabe de uma coisa que eu aprendi na minha vida? A única maneira de vencer a ansiedade, também Jesus mostrou em Mateus capítulo 6. Ele mostrou. A única maneira é saber que eu tenho um Pai que vai se preocupar comigo e me dar o que comer, o que vestir, e eu não preciso andar ansioso. E ele diz: olhem para as aves, olhem para os lírios do campo. Se eu, como Deus o Pai, cuido delas, não vou cuidar de vocês. Diga: eu tenho um Pai que me ama, que cuida de mim e nunca vai me deixar sozinho, porque eu aceitei ser filho dele através da obra de Jesus Cristo naquela cruz. E nada e ninguém pode me arrebatar da mão desse Pai agora. Aleluia. Amém, irmãos? Mas as horas estão correndo. Vamos encerrar. Nós já falamos do Pai, meu Pai. E agora eu quero falar uma coisa que muito interessante. Abra a Bíblia em João 20, 17. Isso é um tema para um seminário. E para outro pregar, né? Melhor do que eu. Eu posso ajudar. Tem muita gente boa nesse negócio aí. Quem está escutando o barulhinho da chuva que o Pai está mandando? Ele está dizendo: não é para sair agora então. Digam todos: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas olha o que ele diz agora: vai. Ele está dizendo isso para Maria, né? Vai para onde? Para os meus irmãos. Olha que interessante. Os discípulos dele estavam vendo como irmãos. E vai e diz para eles: eu subo para o meu Pai. Mas ele dá um acréscimo: eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Eu pergunto para vocês: tem palavra mais consoladora do que essa na hora de perder um líder? Tem palavra mais consoladora que essa na hora de uma despedida? Vai lá e diz: eu não subi ainda, mas vai lá e diz para os meus irmãos: eu vou subir para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Através da pessoa e da obra de Jesus Cristo, eu posso dizer: Pai querido, meu Pai. Mas também eu posso dizer: agora tu és não apenas o Pai de Jesus, mas tu és o meu Pai.
Diga a pessoa do outro lado: Deus é esse teu Pai. Aceite a obra de Jesus Cristo naquela cruz, e você vai experimentar a obra de Jesus na tua vida. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais nosso Pai que está nos céus. Ele continua guardando da sua igreja. Ele continua nos protegendo. Aleluia. Diga: eu tenho um Deus que é o Criador de todas as coisas, mas por causa da minha confissão de fé na pessoa e na obra de Jesus, Ele se torna o meu Pai, e Ele cuida de mim, e Ele nunca vai me deixar sozinho. Curva a tua cabeça e começa a agradecer a Deus por isso. Oh, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de que leva as pessoas a sentir órfãos, caia nesta noite em nome de Jesus Cristo. Caia nesta noite em nome de Jesus Cristo. Diga: eu declaro nesta noite que eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, e através da obra dele naquela cruz, eu sou perdoado, eu sou amado por Deus, a minha vida é mudada, e eu sou abençoado, e eu me torno filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Diga: Deus enviou o seu Espírito Santo para que viesse dizer no meu coração: agora não sou mais escravo, mas sou filho de Deus. Aleluia. O próprio Espírito Santo, Jesus disse: eu vou subir, mas o Pai vai enviar. Jesus foi enviado pelo Pai, mas também o Espírito Santo foi enviado. E Ele está comigo, Ele está contigo nesta noite. Diga: obrigado, Deus. Eu venho a Ti nesta noite e recebo a Ti. Aleluia. Aleluia. Fique em pé e declare. E Ele me ama como Ele me ama. Sim, Ele me ama. E Ele me ama como Ele me ama. Sim, Ele me ama. Ama tanto assim. E Ele me ama como Boa noite, podemos sentar um momento. Estamos muito felizes hoje. Tem uns aqui muito mais. Hoje a gente perguntou para eles quais eram os desafios de ser pai. Nos surpreendeu porque eles realmente participam bastante da família.
Eles falaram que é muito difícil, porque às vezes falta dinheiro, às vezes falta o emprego, meu pai ainda não tem um trabalho. São várias situações que eles mesmos citaram. Então, a gente sabe de verdade como ser pai é um desafio muito grande. E essa é a primeira missão, né, que você, papai, tem, de ser pai, e não é fácil. De todas que você vai enfrentar ainda, né, ser pai é um desafio que a Bíblia nos ensina com alegria. Isso é o mais interessante, porque para cada desafio que a gente encontrar na Bíblia, a gente vai ter uma resposta. Só um momento. Lá em Josué diz assim: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você estiver. É para você, papai. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. O Senhor está com você. Naquele desafio mais difícil, o Senhor está com você. E agora que você tem filhos, e eles são a sua herança, nós precisamos educá-los, né? E eles têm um versículo para você. Educa a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Mas o educar que é citado aqui e que eles citaram em Provérbios, ainda tem uma outra parte que ensina em como educá-los e como ensiná-los. Diz assim: que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração, no teu coração, papai. Ensina com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Nós não inventamos isso, está lá na palavra, o Senhor já preparou tudo para você. Como educar o seu filho. Ainda, no Novo Testamento cita que toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Papai, você está habilitado. Você pode ensinar, você pode educar. E por fim, ainda nós temos um outro versículo. Nesta noite, que como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. A alegria deles está em você, papai. E eles que são a sua herança. E qual é o nosso final ainda? Do pastor Paulo. Em nome de todos os pais, nós queremos agradecer, né, todos que estão aqui hoje à noite, principalmente os pais. Nós queremos agradecer esta linda homenagem que vocês fizeram para nós e dizer que vocês ficaram muito bonitos na roupa do pai de vocês. Vocês não acharam? Né?
Vocês não querem dizer Feliz Dia dos Pais outra vez? 1, 2 e... Então, junto com os filhos, nós queremos abençoar os pais. E antes de sair daqui hoje à noite, eu queria pedir que todos os pais ficassem em pé e nós vamos orar por vocês hoje à noite. Fiquem em pé os pais. Eu queria chamar um pai que já é vô aqui para orar por nós, que é o Pedro. Vem cá, Pedro. Né? Glória a Deus. Quantos querem ser vovô aqui também dos pais? Glória a Deus. Aleluia. Se você está perto de um pai aí, né? Em pé, outro homem, dê a mão para ele. Vamos orar juntos agora. Amém. Ontem durante a tarde eu tive uma experiência, né, os filhos pediram para nós cuidarmos dos netos ontem, que eles tinham um compromisso em Porto Alegre na igreja. Nós passamos a tarde e a noite, né, e foi legal. A gente pode participar agora com os netos. Isso é bênção de Deus, que Deus nos dá esse presente, né? A Bíblia diz que os filhos são os presentes de Deus para nós, né? Que nós possamos abençoar os nossos filhos, nossos netos, e orientar eles no caminho verdadeiro. Amém? Pai, nós oramos nessa noite agradecido a Ti, com uma palavra que foi falada essa noite, Senhor. Tu é o nosso Pai, e nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti cada dia. Por isso nós abençoamos essa noite cada pai, cada avô que está aqui essa noite, Senhor, que foi pai, que é pai. Abençoa, dirige, orienta ele na sua caminhada da fé, Senhor. Abençoe no seu lar, na sua casa. Talvez tenha aqui um pai que esteja desempregado, talvez seja uma situação difícil, mas Tu é um Deus bondoso, Tu é um Pai bondoso, Tu é um Pai que sabe as nossas necessidades. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um dos Teus filhos. Abençoa esse pai, abençoa essa família, Senhor. Abençoa os seus filhos, que eles possam ser abençoados e instruídos na Tua palavra cada dia, Senhor, para que quando eles crescer, eles não venham esquecer a Sua palavra no seu coração, mas que eles possam, Senhor, ser abençoados e ser um lar abençoado, um lar de paz, de alegria, de tranquilidade. Que eles possam ter, Senhor, uma afinidade com os seus filhos, que eles possam estar cada dia, Senhor, abraçando e orientando e acariciando os seus filhos, Senhor, porque são os presentes que Tu tem nos dado. E nós agradecemos a Ti, mais uma vez dizendo, nós abençoamos cada pai nessa noite, com toda a sorte e bênção vinda de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e abençoamos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Liberdade.